Os predadores mais perigosos não uivam à noite nem mostram seus dentes. Eles vêm com diplomas universitários, gravatas perfeitas e um sorriso que desarma qualquer suspeita. Primeiro ganham sua confiança, depois a confiança de seus filhos. E quando você finalmente percebe quem eles são, já teceram uma teia tão apertada que a fuga parece impossível. Meu nome é Margaret Elizabeth Torres, mas todos em minha cidade me chamam de Maggie. Tenho 82 anos e guardo há décadas um segredo tão pesado que quase me sufoca. Um segredo que me faz acordar todas as noites com o coração acelerado, questionando se fiz a coisa certa, se poderia ter agido antes, se os sinais sempre estiveram lá e eu simplesmente não quis ver. Cresci em uma pequena cidade mineira da Virgínia Ocidental, onde as casas ficavam penduradas nas encostas das montanhas e as famílias se conheciam por gerações. Meu pai, Thomas, trabalhava na mina. Saía antes do amanhecer e voltava tossindo, coberto de poeira negra, mas sempre tinha histórias para nos contar. Minha mãe, Ellen, costurava roupas para as famílias da cidade e cuidava de nós, 6 irmãos, em uma casa de 2 cômodos, onde o frio do inverno entrava pelas frestas das paredes. Eu era a 4ª filha, nascida em 1942, enquanto a guerra estava em pleno vigor. Aprendi a ler com livros emprestados da biblioteca móvel que visitava nossa cidade uma vez por mês. A bibliotecária, Sra. Patterson, percebeu que eu devorava cada livro que caía em minhas mãos. Esta menina está faminta de conhecimento, disse ela à minha mãe um dia. Seria um pecado não alimentar essa fome. Graças à sua insistência, meus pais fizeram sacrifícios para que eu continuasse estudando. Em 1960, aos 18 anos, consegui um emprego como secretária administrativa no escritório do condado. Não era o que eu sonhava, mas era uma conquista considerável para uma menina das montanhas. Minhas irmãs já estavam casadas, algumas com filhos. As mulheres da cidade cochichavam que eu estava ficando solteirona, que nenhum homem iria querer uma mulher que passava mais tempo com livros do que com receitas. No verão de 1963, tudo mudou. Daniel Foster chegou ao nosso condado como o novo engenheiro encarregado do projeto de modernização das minas. Ele era de Richmond, falava com um sotaque refinado e tinha aquele ar de homem educado que contrastava com os rudes mineiros de nossa cidade. Alto, com porte atlético e óculos que lhe davam um ar intelectual, Daniel parecia ter saído de um filme de Hollywood. Nos conhecemos quando ele veio ao escritório para processar licenças. Senhorita Torres, disse ele com uma cortesia rara, poderia me ajudar com estes documentos? Sou novo por aqui e parece que estou um pouco perdido. Seu sorriso era caloroso, suas maneiras perfeitas. Nas semanas seguintes, Daniel encontrou várias razões para visitar o escritório. Sempre trazia café, sempre perguntava sobre meu dia, sempre me fazia sentir como se eu fosse a pessoa mais interessante do condado. Nosso namoro começou oficialmente em setembro, depois que ele pediu permissão ao meu pai. Daniel era um homem respeitoso, nunca tentou nada inadequado. Íamos ao cinema em cidades vizinhas, caminhávamos pelas colinas aos domingos e líamos livros juntos na varanda de minha casa. Ele me presenteava com livros, algo que nenhum outro homem havia feito. Uma mente como a sua merece ser nutrida, dizia ele. Em dezembro daquele ano, sob um céu cheio de estrelas, Daniel me pediu em casamento. Tinha um anel simples, mas bonito. Margaret, quero construir uma vida com você. Quero que sejamos parceiros em todos os sentidos. Aos 21 anos, achei que havia encontrado o homem perfeito. As mulheres da cidade, as mesmas que me criticavam quando eu era solteira, agora diziam que eu havia fisgado um grande peixe. Nos casamos em abril de 1964, na pequena igreja metodista da cidade. Meu vestido foi feito por minha mãe e minhas irmãs, decorado com rendas que minha avó guardava há anos. Daniel usava um terno cinza que lhe dava um ar sofisticado. A recepção foi modesta, mas cheia de alegria. Nos mudamos para a casa que a companhia de mineração forneceu a Daniel. 3 quartos, aquecimento central e água quente. Para mim, acostumada com a pobreza, aquilo era um palácio. Os primeiros meses foram como um sonho. Daniel me encorajava a continuar trabalhando, algo incomum para a época. Sua inteligência não deve ser desperdiçada em casa,
dizia ele. À noite, líamos livros juntos, discutíamos sobre política, livros, o mundo. Eu me sentia valorizada, ouvida, amada mais do que jamais imaginei. Em janeiro de 1965, descobri que estava grávida. Daniel reagiu com uma empolgação que me fez chorar de emoção. Vai ser tão inteligente quanto você, garantiu ele, beijando minha barriga ainda plana. 9 meses depois, nossa filha Sarah veio ao mundo após um parto difícil que durou quase um dia inteiro. Quando finalmente a segurei nos braços, com seus cabelos negros e grandes olhos, compreendi um tipo de amor que não conhecia. Daniel foi um pai atencioso desde o início. Trocava fraldas, acordava à noite e cantava canções de ninar com uma voz suave que acalmava Sarah imediatamente. Minha princesinha, ele a chamava, segurando-a com uma ternura que me fazia pensar que havia escolhido o companheiro perfeito para esta vida. Após 6 meses de licença, voltei ao trabalho. A irmã de Daniel morava perto e cuidava de Sarah durante o dia. Tudo parecia funcionar perfeitamente. Éramos a família modelo aos olhos da cidade. O engenheiro bem-sucedido, a secretária educada, o bebê lindo. O que mais poderíamos querer? Em 1967, quando Sarah tinha 2 anos, nosso segundo filho, Michael, nasceu. Um menino robusto e de temperamento calmo que completou nossa família. Daniel estava radiante de felicidade. Agora tenho minha pequena princesa e meu futuro engenheiro, brincava. Se esta história está tocando seu coração, por favor, curta e se inscreva no canal. Seu apoio me dá forças para compartilhar histórias que não são fáceis de contar. As rachaduras começaram a aparecer quando Sarah tinha 4 anos. Daniel, sempre tão afetuoso com Sarah, começou a ficar excessivamente obcecado. Insistia em dar banho nela pessoalmente, mesmo que ela já pudesse fazer sozinha com supervisão mínima. É minha filha. Quero compartilhar esses momentos, dizia ele, quando eu sugeria que ela já era grande o suficiente para não precisar dessa ajuda. Ficava irritado se eu interrompia seu tempo especial com Sarah. No início, pensei que era porque ele era um pai dedicado. Muitos homens daquela época mal tocavam em seus filhos. Então, um pai envolvido parecia algo positivo. Mas havia algo no olhar de Daniel quando observava Sarah. Algo que causava um vago desconforto, um pressentimento que eu não conseguia nomear. Sarah começou a mudar. A menina alegre que corria atrás de borboletas no jardim ficou mais quieta, mais retraída. Não queria mais brincar com outras crianças. Sofria de pesadelos frequentes e acordava gritando. Mas quando perguntava que sonho tinha tido, ficava em silêncio e me olhava com olhos que pareciam guardar segredos pesados demais para uma criança tão pequena. Sarah parece triste ultimamente, disse minha irmã durante uma visita. Está tudo bem? Eu balancei a cabeça, minimizando minhas preocupações. É só uma fase, disse, repetindo as palavras que Daniel usava cada vez que eu expressava preocupação. O trabalho de Daniel ficou mais difícil. Ou pelo menos era o que ele dizia. Chegava tarde, às vezes cheirando a uísque, irritado e crítico. A comida nunca estava quente o suficiente, a casa nunca estava arrumada o suficiente, as crianças nunca estavam quietas o suficiente. É pedir demais querer um pouco de paz depois de um dia cansativo? Ele gritava, e Michael, que então tinha 3 anos, se escondia atrás de mim. Uma noite, depois que Daniel criticou violentamente o jantar que preparei, Sarah acidentalmente derrubou um copo de leite. A reação de Daniel foi desproporcional. Bateu na mesa com tanta força que os pratos pularam. Esta casa é uma bagunça. Essas crianças são mal educadas. Sarah começou a chorar e quando tentei consolá-la, Daniel me empurrou rudemente. Você está a deixando fraca, acusou. Naquela noite, quando ele finalmente adormeceu, sentei na cozinha escura, perguntando-me o que havia acontecido com o homem que eu conhecia. O homem que compartilhava livros e conversas profundas havia sido substituído por alguém que eu mal reconhecia. Os meses seguintes trouxeram mudanças mais chocantes. Daniel insistia que Sarah sentasse em seu colo quando assistíamos televisão. Se ela resistia, ele ficava bravo. Você não ama o papai, princesa? Perguntava com um tom que misturava decepção e algo mais sombrio. Sarah, obediente e assustada, cedia. Comecei a perceber que Sarah evitava ficar a sós com o pai. Quando ele entrava em um cômodo, ela encontrava razões para sair.
Quando ele a chamava, ela primeiro olhava para mim, não sei se buscando permissão ou proteção. Uma tarde, enquanto dobrava roupas no quarto de Sarah, encontrei seus desenhos escondidos sob o colchão. As crianças desenham suas realidades e o que vi gelou meu sangue. Formas escuras, pessoas sem rosto, cenas confusas de corpos próximos demais. Um dos desenhos mostrava claramente uma menina chorando na cama, com uma figura masculina alta ao seu lado. Sarah, querida, perguntei naquela noite, mostrando os desenhos com mãos trêmulas. O que significam estes desenhos? Ela me olhou com olhos cheios de medo e vergonha. Não posso contar, mamãe. Papai disse que é nosso segredo especial. Ele disse que se eu contar, você não vai mais me amar e vai me mandar embora. Meu coração parou. Sarah, olhe para mim. Nunca vou te mandar embora. Você é minha filha e te amo mais do que tudo neste mundo. Pode me contar qualquer coisa. Mas ela balançou a cabeça e lágrimas escorreram por suas bochechas. Papai disse que segredos especiais são para sempre. Naquela noite, enquanto Daniel dormia, entrei em seu escritório onde guardava seus documentos. Não sabia exatamente o que estava procurando, mas sabia que precisava encontrar algo. Em uma gaveta trancada, que forcei com uma chave de fenda, encontrei fotografias. Fotografias de Sarah. Fotografias que nenhum pai deveria ter de sua filha. Fotografias que me fizeram vomitar ali mesmo, no chão do escritório. Também havia endereços, anotações sobre outros homens, menções a trocas e reuniões privadas. Meu marido não estava apenas abusando de nossa filha. Estava envolvido em algo muito maior, mais organizado, mais terrível. Tremendo, coloquei tudo de volta, fechei a gaveta o melhor que pude e sentei no escuro. O que poderia fazer? Era 1970. As esposas não denunciavam seus maridos. As crianças não eram acreditadas. Homens como Daniel, respeitados na comunidade, com bons empregos, não eram suspeitos. Se eu denunciasse, acreditariam em mim? Ou me chamariam de histérica, esposa vingativa, louca? Mas quando fechei os olhos, vi o rosto de Sarah. Vi seus desenhos. Ouvi sua voz dizendo segredo especial. E soube que custasse o que custasse, precisava protegê-la. No dia seguinte, com a desculpa de levar Sarah ao médico para um check-up de rotina, a levei ao hospital do condado vizinho. Pedi a Droara Carson, uma mulher mais velha que eu conhecia de vista, que examinasse Sarah completamente. Acho que minha filha está sendo machucada, disse em voz baixa. Por favor, examine-a. A Dr. Carson foi profissional, mas compreensiva. Examinou Sarah cuidadosamente enquanto eu esperava do lado de fora, mordendo as unhas até sangrar. Quando saiu, seu rosto disse tudo antes de abrir a boca. Senhora Foster, sua filha apresenta sinais claros de abuso sexual contínuo. Isso é grave. Precisamos notificar as autoridades. O mundo ao meu redor desmoronou. Suspeitar de algo e ouvir a confirmação eram coisas diferentes. Quem? A médica perguntou gentilmente. Quem está fazendo isso com sua filha? A resposta ficou presa na minha garganta. Meu marido. Finalmente sussurrei. É meu marido. A Dr. Carson segurou minha mão. Isso não é culpa da senhora, mas agora precisa tomar decisões difíceis. Tem para onde ir? Família? Pensei em minha cidade, minha família. Mas Daniel era respeitado lá também. Sua empresa tinha influência. Acreditariam em mim mais do que nele? Vou ligar para o serviço social, disse a médica. Eles vão ajudar a senhora e seus filhos, mas senhora Foster não pode voltar para aquela casa hoje. Não é seguro. Balancei a cabeça entorpecida, observando-a fazer as ligações necessárias. As horas seguintes foram um turbilhão. Uma assistente social chamada Ellen Bradshaw chegou ao hospital. Era uma mulher de uns 40 anos, com olhos gentis mas firmes. Senhora Foster, entendo que isso é avassalador, mas sua filha está em perigo e seu filho potencialmente também. Precisamos agir rápido. Fui enviada para um abrigo temporário para mulheres e crianças em crise, localizado em um endereço secreto. Era uma casa grande e antiga, cheia de outras mulheres, cada uma com sua história de horror. Sarah se agarrava a mim, sem entender completamente o que estava acontecendo. Michael, confuso, procurava pelo pai. Naquela noite, deitada em uma cama estranha com as crianças dormindo ao meu lado, chorei em silêncio. Chorei pela inocência perdida de Sarah,
pelo meu casamento despedaçado, pelo homem que pensei conhecer revelando-se um monstro terrível. Mas também senti outra coisa: alívio. Pela primeira vez em meses, talvez anos, meus filhos estavam seguros. No dia seguinte, a polícia prendeu Daniel em seu escritório. Ellen me contou depois que ele negou tudo, chamou a Drew Carson de mentirosa e me acusou de ser uma esposa vingativa inventando histórias. Mas as fotografias em seu escritório, que a polícia encontrou com um mandado de busca, contavam outra história. O escândalo abalou a cidade. As pessoas se dividiram. Alguns me apoiaram, outros me culparam. Como você não percebeu? Perguntavam. Que tipo de mãe você é? Suas palavras eram facas, mas não me importava mais. Só importava que Sarah estava segura. O julgamento foi um inferno. Tive que ouvir os detalhes do que Daniel fez com nossa filha. Tive que ver as fotografias apresentadas como evidência. Tive que sentar no mesmo tribunal que ele, ouvindo-o tecer mentiras sobre mim, sobre Sarah, sobre tudo. Seu advogado me pintou como uma esposa histérica, ciumenta do amor entre pai e filha. Mas a verdade tem peso. As evidências físicas, o testemunho da Drew Carson, os desenhos de Sarah, as fotografias que nenhum advogado conseguia explicar. Em junho de 1971, Daniel Foster foi condenado. Recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Quando a sentença foi anunciada, não senti triunfo. Apenas um profundo cansaço e a certeza de que o caminho para a cura seria longo e difícil. Ellen Bradshaw se tornou nossa salvação. Ajudou-nos a encontrar um pequeno apartamento em uma cidade a 3 horas de distância, onde ninguém conhecia nossa história. Ajudou-me a conseguir trabalho como recepcionista em um escritório de contabilidade. Não era muito dinheiro, mas era suficiente para um novo começo. Sarah começou terapia com a Helen Matthews, uma psicóloga infantil especializada em trauma. As sessões eram dolorosas. Sarah teve que reviver horrores que nenhuma criança deveria conhecer. Mas lentamente, muito lentamente, começou a se curar. Os desenhos escuros deram lugar a imagens mais brilhantes. Os pesadelos diminuíram. Seu sorriso, que pensei ter perdido para sempre, retornou timidamente. Michael, jovem demais para entender completamente, se adaptou mais rápido. Por que o papai não mora mais conosco? Perguntava às vezes. Por que papai fez coisas ruins? Explicava em termos simples. E quando alguém faz coisas ruins, há consequências. Os anos passaram. Sarah cresceu e se tornou uma adolescente forte e resiliente. Aos 16 anos, disse que queria estudar psicologia. Quero ajudar outras crianças como eu, explicou. Quero que saibam que não estão sozinhas, que não é culpa delas. Sua determinação me encheu de orgulho e dor ao mesmo tempo. Em 1982, 11 anos depois de fugirmos, conheci Robert Harrison no escritório onde trabalhava. Ele era contador, viúvo, com 2 filhos já adultos. Era gentil, paciente, completamente diferente de Daniel. No início resisti. Como poderia confiar novamente? Mas Robert nunca forçou nada. Conquistou minha confiança lentamente, com ações consistentes, com respeito genuíno. Nos casamos em 1984 em uma pequena cerimônia. Sarah e Michael foram nossas testemunhas. Robert não tentou substituir o pai biológico deles, mas ofereceu o que Daniel nunca deu: segurança, respeito e amor incondicional. Sarah se formou em psicologia em 1987. Hoje, aos 59 anos, dirige um centro de apoio para vítimas de abuso infantil. Ajudou centenas de famílias a atravessar seus próprios infernos. Michael se tornou professor do ensino fundamental, dedicando sua vida a proteger e educar crianças. Robert e eu tivemos 16 anos juntos antes que ele falecesse de um ataque cardíaco em 2000. Foi um tempo de paz, de aprendizado e de redescobrir que nem todos os homens são predadores. Daniel morreu na prisão em 1995 em uma briga com outro detento. Quando soube da notícia, não senti nada, nem alívio, nem tristeza. Apenas a sensação de fechar um capítulo que esteve aberto por tempo demais. Agora, aos 82 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada pela tragédia, mas também pela sobrevivência e resiliência. Vejo Sarah ajudando outras pessoas, quebrando o silêncio que causa tanto dano. Vejo Michael sendo o tipo de homem que o mundo precisa.
Às vezes, as pessoas me perguntam por que não vi os sinais mais cedo. A verdade é que eu vi. Mas predadores como Daniel são mestres do engano. Criam uma imagem pública perfeita enquanto destroem em privado. Usam nossa confiança, nosso amor, nossas próprias dúvidas contra nós. Se você está lendo isso e algo ressoa, se vê sinais em sua própria vida ou na vida de alguém que conhece, não ignore. O desconforto que sente não é paranoia. É seu instinto tentando proteger você ou alguém vulnerável. Haja, investigue. Não tenha medo de fazer perguntas difíceis. O abuso prospera no silêncio. Os predadores dependem de nossa vergonha, nosso medo do julgamento social, nossa tendência a duvidar de nós mesmos. Mas cada vez que alguém fala, cada vez que alguém diz, isso não está certo, uma pequena parte desse silêncio se quebra. Sara me disse anos depois: "Mãe, você salvou minha vida. Quando finalmente me ouviu, quando finalmente agiu, me deu um futuro." Suas palavras me fizeram chorar. Não de tristeza, mas de gratidão, porque apesar de todas as minhas falhas e demoras, no final, fiz a coisa certa. Nem todos os monstros têm garras visíveis. Alguns vêm com diplomas e gravatas, mas eles podem ser detidos. As vítimas podem se curar. As famílias podem se reconstruir. Leva tempo, muito tempo. E as cicatrizes nunca desaparecem completamente. Mas a vida após o trauma é possível, e vale a pena lutar por ela. Se esta história tocou seu coração, ou se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Às vezes, saber que não estamos sozinhos é o primeiro passo para a liberdade. Olá, meu nome é Beatriz, tenho 58 anos e sou de Guadalajara, Jalisco, e vim compartilhar com vocês uma história que nunca imaginei que viveria. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais de mulheres que decidiram não ficar em silêncio, dê um like neste vídeo e se inscreva no canal. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. Fico muito feliz em saber que mulheres de toda a América Latina se unem nessas conversas. Acomode-se. A história que vou contar deixará você sem palavras. Imagine, irmã, que sua irmã, aquela em quem você sempre confiou, pede para emprestar seu marido para ajudá-la a reformar sua casa por algumas semanas. Porque ela ficou viúva recentemente. E você, como boa irmã, aceita sem suspeitar de nada. Passam-se 2 meses, depois 6 meses e 1 ano inteiro. E quando finalmente você vai procurá-los para exigir explicações, descobre que seu marido e sua irmã se casaram em segredo, falsificaram documentos de óbito para fazer acreditar que você estava morta e estavam vivendo como um casal há mais de 1 ano, enquanto você continuava esperando em casa com seus 3 filhos. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E quando eu contar todos os detalhes, você entenderá por que toda mulher que confiou sem duvidar precisa ouvir esta história. O que passei naquele 1 ano e meio, e especialmente o que fiz quando descobri toda a verdade, mostrará que nunca é tarde para recuperar sua dignidade e fazer justiça. Prepare um café e acomode-se. Esta história tem traição familiar, documentos falsificados, mentiras elaboradas, mas também tem algo que todas nós precisamos. Uma mulher que decidiu não ser mais vítima. Os primeiros anos. Minha história começa em 1982. Eu tinha 26 anos e morava com meus pais e 4 irmãos nos arredores de Guadalajara. Éramos uma família trabalhadora. Meu pai tinha uma pequena oficina mecânica e minha mãe vendia tamales no mercado. Todos nos ajudávamos e íamos em frente. Eu era a terceira de 5 irmãos. Minha irmã mais velha, Lorena, tinha 32 anos e sempre foi a mais bem-sucedida da família. Ela se casou aos 20 anos com Fernando, um contador que trabalhava em uma grande empresa. Eles moravam em um bairro bom, tinham carro e viajavam todos os anos. Lorena era elegante, confiante, sempre bem vestida e arrumada. Toda a família a admirava. Eu a via como um modelo a seguir. Em todas as reuniões familiares, Lorena sempre trazia presentes para todos, pagava as contas dos restaurantes e ajudava meus pais economicamente quando precisavam. Ela era generosa, carinhosa, especialmente comigo. Betita, ela me chamava assim. Você é minha irmã favorita. Não importa o que aconteça, sempre estaremos juntas. Conheci meu marido Daniel aos 24 anos.
Ele trabalhava como assistente na oficina do meu pai. Era um homem simples e trabalhador, com as mãos calejadas de tanto trabalho pesado. Daniel não tinha tanto dinheiro quanto o marido de Lorena, Fernando, mas era honesto, carinhoso comigo e se dava bem com toda a minha família. Nos casamos em 1980. Eu tinha 24 anos e ele 27. Foi um casamento modesto, mas bonito. Lorena e Fernando foram nossos padrinhos de casamento. Lembro que naquele dia Lorena me abraçou forte e disse: "Cuide bem do Daniel, irmãzinha. Homens bons como ele são difíceis de encontrar." Essas palavras ficaram gravadas em minha memória. Embora naquele momento eu não entendesse o verdadeiro significado que teriam anos depois. A vida em família. Daniel e eu alugamos uma pequena casa perto da oficina onde ele trabalhava. Não tínhamos muito, mas éramos felizes. Em 1981, nasceu nosso primeiro filho, Sebastian. Em 1983 veio Andrea. E em 1985, quando tudo parecia estar indo bem, nasceu Tomás, o caçula. Éramos uma família de 5, vivendo de forma modesta, mas satisfeita. Daniel ganhava o suficiente para cobrir o básico. Eu ajudava costurando em casa e vendendo Tupperware no bairro. Não sobrava dinheiro, mas também não faltavam os essenciais. Lorena continuava muito envolvida em nossas vidas. Nos visitava frequentemente, brincava com meus filhos e nos ajudava quando precisávamos comprar algo caro, como uma máquina de lavar ou pagar contas médicas. Seu casamento com Fernando parecia perfeito, mas notei que mesmo depois de tantos anos, ainda não tinham filhos. Uma vez perguntei se planejavam ter um bebê e ela respondeu com um pouco de tristeza: "Fernando não pode ter, Betita. Mas tudo bem, somos felizes assim." A tragédia e o início da traição. Em março de 1987, quando eu tinha 31 anos, recebemos a notícia mais terrível. O marido de Lorena, Fernando, morreu em um acidente de carro. Um caminhão o atingiu no caminho de volta do trabalho. Morte instantânea. Foi devastador para Lorena. No funeral, ela estava destruída, chorando sem parar. Toda a família estava preocupada com como ela superaria essa perda. Nas primeiras semanas após o funeral, Lorena mal saía de casa. Eu a visitava todos os dias, levava comida e ficava horas com ela apenas para fazer companhia. Daniel também a ajudava muito. Ia à casa dela para consertar coisas quebradas, trocar lâmpadas, garantir que todas as instalações funcionassem bem. "É o mínimo que posso fazer pela sua irmã", Daniel me dizia. "Fernando sempre foi bom conosco." 2 meses após a morte de Fernando, Lorena estava começando a se recuperar aos poucos, mas ainda parecia triste. Um dia ela veio à nossa casa com uma proposta que na época pareceu completamente razoável. "Betita", ela disse, "preciso pedir um favor enorme. Quero reformar a casa. Há muitas lembranças de Fernando por toda parte e preciso mudar algo para seguir em frente. Mas não sei nada sobre construção ou reparos. Será que Daniel poderia me ajudar por algumas semanas? Claro que vou pagar pelo tempo dele." Olhei para ela com compaixão. Minha irmã estava sofrendo e precisava de ajuda. "Claro, Lorena", respondi sem hesitar. "Daniel pode ajudar o quanto você precisar. Não se preocupe com dinheiro, somos família." Naquela noite conversei com Daniel sobre a proposta de Lorena. Ele aceitou imediatamente. "Sua irmã perdeu o marido, Beatriz. É nosso dever ajudá-la. Posso trabalhar de manhã na oficina do seu pai e à tarde ajudar na reforma de Lorena." O começo das suspeitas. E assim tudo começou. Daniel começou a ir à casa de Lorena todas as tardes depois de sair da oficina. Chegava por volta das 3 da tarde e voltava para casa às 8 ou 9 da noite. Ele me contava sobre o progresso da reforma, que haviam derrubado paredes, que iam trocar o piso, que Lorena decidiu pintar tudo em cores claras para que entrasse mais luz. Fiquei tranquila. Meu marido estava ajudando minha irmã em um momento difícil. O que poderia haver de errado? Mas depois das primeiras 2 semanas, algo começou a mudar. Daniel começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Quando perguntava por quê, ele dizia que a reforma estava levando mais tempo do que o esperado, que Lorena queria fazer mais coisas do que havia planejado originalmente. "Quanto tempo mais vai levar?" perguntei uma noite. "Só mais algumas semanas, querida. Lorena quer que tudo fique perfeito." Algumas semanas se tornaram um mês. E depois 2 meses,
Até maio de 1987, Daniel já havia passado 2 meses completos indo à casa de Lorena todos os dias. Comecei a sentir que algo não estava certo. Não era apenas o tempo que ele passava lá, mas a maneira como ele havia mudado. Daniel chegava em casa distraído e ausente. Parecia que não me ouvia quando eu falava com ele. Quando perguntava sobre detalhes da reforma, suas respostas eram vagas. Está quase pronto? Eu insistia. Logo, Beatriz, logo. Mas, logo, nunca chegava. A descoberta. Decidi visitar Lorena e ver pessoalmente como a reforma estava indo. Quando cheguei à casa dela em uma tarde de quinta-feira, fiquei surpresa ao ver que havia realmente muitas mudanças. A sala estava completamente diferente. O piso era novo e as paredes tinham cores frescas. Sua casa ficou muito bonita, irmã, disse sinceramente. Sim, Daniel fez um trabalho incrível. Lorena respondeu com um sorriso que não conseguia interpretar. Ele é um homem muito talentoso e muito dedicado. A maneira como ela disse isso me deixou desconfortável, mas decidi ignorar minha intuição. Durante aquela visita, Daniel estava instalando uma estante na sala. Ele pareceu estranho, como se estivesse desconfortável com minha presença lá. Querido, disse, quando você vai terminar tudo isso? As crianças sentem sua falta. Eu sinto sua falta. Está quase pronto, Beatriz. Me dê só mais uma semana. Mas uma semana depois, Daniel continuou indo à casa de Lorena todos os dias. Até junho de 1987, ele havia passado 3 meses completos naquele projeto que deveria levar algumas semanas. Comecei a ficar irritada. Uma noite falei diretamente. Daniel, isso é demais. Parece que você vive mais na casa da minha irmã do que aqui com sua família. As crianças mal te veem. Estou cuidando de tudo sozinha. Ele ficou na defensiva. Beatriz, sua irmã precisa de mim. Ela está passando por um momento muito difícil. Não seja egoísta. Além disso, ela está pagando bem pelo meu trabalho. Esse dinheiro nos ajuda. Egoísta. Ele me chamou de egoísta por querer que meu marido estivesse em casa com sua família. Aquilo me machucou muito, mas me fez duvidar de mim mesma. Será que eu estava exagerando? Será que eu era uma irmã ruim por querer que Daniel parasse de ajudar Lorena? Decidi dar a ele o benefício da dúvida mais uma vez. Mas até julho de 1987, a situação piorou. Daniel começou a dormir na casa de Lorena. A reforma precisa começar cedo, ele explicou. Se eu dormir lá, posso começar a trabalhar às 6 da manhã e progredimos mais rápido. Aquilo já parecia completamente inaceitável. Daniel, você não vai dormir na casa da minha irmã. Isso não está certo. Você tem sua família aqui. Mas ele insistiu. Beatriz, se você quer que eu termine logo o trabalho, preciso dormir lá. É a única maneira. Já conversei com Lorena e ela concordou. Ela tem um quarto extra onde posso dormir. Pela primeira vez em nosso casamento, Daniel ignorou minha opinião e foi dormir na casa de Lorena de qualquer jeito. Fiquei acordada a noite toda, chorando, sentindo que algo terrível estava acontecendo, mas sem conseguir identificar exatamente o que. A verdade revelada. Os dias seguintes foram terríveis. Daniel praticamente se mudou para a casa de Lorena. Vinha à nossa casa apenas 2 ou 3 vezes por semana, sempre com pressa, para trocar de roupa ou pegar ferramentas. Quando eu tentava conversar sobre a situação, ele dizia que eu estava exagerando, que era temporário, que logo tudo voltaria ao normal. Liguei para Lorena exigindo explicações. Irmã, isso não é mais normal. Daniel está praticamente morando na sua casa. Isso precisa acabar agora. Lorena respondeu com um tom frio e distante que nunca tinha ouvido dela. Betita, o trabalho ainda não terminou. Se você quer que Daniel volte para casa mais rápido, não atrapalhe. Toda vez que você vem, toda vez que você liga, você distrai a atenção dele e fazemos menos trabalho. Foi como levar um tapa no rosto. Quem era essa pessoa? Onde estava minha irmã carinhosa e compreensiva? Até agosto de 1987, Daniel quase não vinha mais em casa. Passavam-se dias sem que eu o visse. Quando finalmente aparecia, mal falava comigo. Deixava dinheiro para as despesas e ia embora novamente. Eu estava desesperada. Meus filhos perguntavam constantemente sobre o pai. Onde está o papai? Perguntava Sebastian, que tinha 6 anos. Por que ele não vem mais? Ele está trabalhando, meu filho, eu dizia a eles.
mas por dentro estava morrendo de angústia. Decidi conversar com meus pais sobre a situação. Precisava de conselhos, queria que alguém me dissesse que não estava ficando louca, que o que estava acontecendo não era normal. Minha mãe ouviu atentamente, e então disse algo que congelou meu sangue. Filha, não lhe parece estranho que seu marido esteja ficando tantos meses na casa da sua irmã viúva? Aquela simples pergunta abriu meus olhos para uma possibilidade que minha mente se recusara a considerar até então. Poderia haver algo mais entre Daniel e Lorena, além de um simples projeto de reforma? Não, disse a mim mesma. Isso não pode ser. Ela é minha irmã. Ele é meu marido. Eles nunca fariam isso comigo. Mas a dúvida já estava plantada em minha cabeça e começou a crescer como uma erva daninha. Naquela noite, fui à casa de Lorena sem avisar. Era por volta das 10 da noite. Bati insistentemente na porta até que Lorena atendeu. Ela estava de pijama com o cabelo solto. Betita, o que você está fazendo aqui a esta hora? Preciso ver Daniel, disse tentando olhar para dentro da casa. Ele já está dormindo. Trabalhou muito hoje e está muito cansado. Volte amanhã. Não, Lorena, preciso vê-lo agora. Tentei entrar, mas ela bloqueou a porta. Você não pode entrar assim na minha casa, Beatriz. Volte amanhã. Ela fechou a porta na minha cara. Minha própria irmã fechou a porta na minha cara quando eu só queria ver meu marido. Se você chegou até aqui e esta história está te prendendo, inscreva-se no canal e me diga nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Voltei para casa destruída naquela noite. Chorei até o amanhecer. No dia seguinte, Daniel apareceu em casa por volta das 7 da manhã. Entrou, trocou de roupa sem dizer uma palavra e quando ia sair, bloqueei seu caminho. Daniel, precisamos conversar. Isso não pode continuar. Você está praticamente morando na casa da minha irmã há quase 5 meses. Isso precisa acabar hoje. Ele me olhou com uma frieza que nunca tinha visto em seus olhos. Beatriz, me dê só mais 2 semanas. Só 2 semanas e tudo isso acaba. Prometo. 2 semanas? Você disse isso há 3 meses. Agora não acredito mais em nada, Daniel. Beatriz, por favor. Confia em mim só mais uma vez. Em 2 semanas volto para casa. Estava tão esgotada emocionalmente que aceitei. Está bem, Daniel. 2 semanas. Mas se você não voltar em 2 semanas, eu vou tomar uma decisão. Não sabia que decisão tomaria, mas precisava estabelecer um limite. Passaram-se as 2 semanas. Daniel não voltou. Passou-se mais uma semana. Nada. Até setembro de 1987, já haviam se passado 6 meses completos com meu marido praticamente ausente. Não aguentava mais. Decidi ir à casa de Lorena e não sair de lá até ter respostas claras. Naquela tarde de 15 de setembro, dia da independência do México, um dia especial, deixei as crianças com minha mãe e fui à casa de Lorena. Havia celebrações por toda a cidade, mas eu não estava com humor para celebrar nada. Cheguei à casa de Lorena determinada a entrar, nem que fosse à força. Bati insistentemente. Ninguém abriu. Continuei batendo e bati na porta com força. Lorena, Daniel, sei que estão aí. Abram a porta. Nada. A casa parecia vazia, mas eu sabia que eles deviam estar lá dentro. Já era tarde, 8 da noite. Decidi dar a volta na casa para ver se conseguia ver algo pelas janelas. As cortinas da sala estavam fechadas, as da sala de jantar também. Mas quando cheguei no fundo da casa, na janela do quarto principal, descobri que a cortina não estava completamente fechada. Espiei para dentro, e o que vi me destruiu. Daniel e Lorena estavam dormindo na cama, abraçados como um casal. Não estavam fazendo nada inapropriado naquele momento, mas a cena era clara. Eles não eram trabalhador e empregadora. Não era um cunhado ajudando uma cunhada viúva. Eles eram um casal. Meu marido e minha irmã eram um casal. Foi como se o mundo parasse. Meu coração batia tão forte que achei que teria um ataque cardíaco ali mesmo. Afastei-me da janela tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Todas as peças se encaixaram de uma vez. Meses de ausência, as desculpas, a frieza de Daniel, a atitude estranha de Lorena. Não havia reforma, ou se havia, era apenas uma desculpa. Meu marido tinha me deixado por minha irmã. Minha irmã tinha roubado meu marido. Caminhei para casa como um zumbi. Não sei como cheguei. Quando entrei, minha mãe estava lá com as crianças.
Ao ver meu rosto, ela soube imediatamente que algo terrível havia acontecido. Filha, o que foi? Não consegui falar. Apenas desabei em seus braços e chorei. Justiça e reconstrução. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, contei tudo à minha mãe. O que vi pela janela, os meses de mentiras, tudo. Minha mãe ficou furiosa. Amanhã cedo nós duas vamos à casa dessa víbora e vamos descobrir a verdade. Na manhã seguinte, cedo, minha mãe e eu fomos à casa de Lorena. Desta vez batemos mais forte do que nunca. Lorena, Daniel, sei que estão aí e sei o que está acontecendo. Abram esta porta agora. Após alguns minutos, Lorena finalmente abriu a porta. Estava de roupão com o cabelo bagunçado. Que confusão é essa, Beatriz? Por que vem tão cedo incomodar? Quero falar com Daniel, agora. Daniel não está aqui. Mentirosa. Vi ontem à noite. Sei que ele está aí dentro. Sei de tudo, Lorena. Seu rosto mudou. A máscara de inocência caiu e pela primeira vez vi seu verdadeiro rosto. Está bem, ela disse com uma calma assustadora. Sim, Daniel está aqui. E sim, estamos juntos. Satisfeita? Minha mãe avançou e empurrou a porta. Como você ousa? É sua irmã. Ela tem 3 filhos. Lorena deu de ombros. Não foi planejado, mãe. Simplesmente aconteceu. Nós nos apaixonamos. Apaixonaram? Enquanto você pedia à sua irmã para emprestar o marido dela? Naquele momento, Daniel apareceu atrás de Lorena. Estava de calça de pijama, sem camisa. Vê-lo ali, tão confortável na casa da minha irmã, na intimidade de um casal estabelecido, foi outra facada. Daniel, disse tentando manter a calma. Venha para casa, precisamos conversar. Beatriz, as coisas mudaram. Que coisas mudaram? Você tem uma família. Você tem 3 filhos. Eu sei, e isso não vai mudar. Continuarei sendo pai deles, mas Lorena e eu nos apaixonamos. Não era o que estávamos procurando, mas aconteceu. Há quanto tempo vocês estão juntos? Perguntei, não tendo certeza se queria ouvir a resposta. Daniel e Lorena se entreolharam. Lorena respondeu, desde logo após a morte de Fernando. Começou como consolo. Daniel veio me ajudar, foi gentil, carinhoso. Eu estava vulnerável. Uma coisa levou a outra. E a reforma? No início era real, Daniel disse. Mas depois se tornou uma desculpa para podermos estar juntos sem levantar suspeitas. Minha mãe estava tremendo de raiva. Vocês 2 são o pior. Não apenas traíram Beatriz, mas traíram 3 crianças inocentes. Que tipo de pessoas são vocês? Lorena ergueu o queixo desafiadoramente. Não somos pessoas más, mãe. Somos 2 pessoas que se apaixonaram em uma situação difícil. E agora o que vai acontecer? Perguntei a eles. Vão continuar vivendo juntos enquanto eu fico sozinha com as crianças? Precisamos de tempo para resolver a situação, Daniel disse. Mas sim, acho que é melhor nos separarmos, Beatriz. Isso não é justo com ninguém. Olhei para aquele homem com quem estava casada há 7 anos e com quem tinha 3 filhos, mas não o reconheci. Não era o homem por quem me apaixonei. Saí daquela casa destruída, mas com uma clareza que não tinha há meses. Agora conhecia a verdade. Não precisava mais viver na incerteza. E com aquela verdade veio uma decisão. Não ficaria em silêncio. Não permitiria que eles continuassem suas vidas felizes enquanto eu carregava a dor e a humilhação, o escândalo e as consequências. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou por toda a família. Meus outros irmãos souberam, meus tios, primos. A reação foi de choque e condenação a Lorena e Daniel. Meu pai, que sempre amou muito Lorena, decidiu que nunca mais falaria com ela. Meus irmãos foram confrontar Daniel. Meu irmão mais velho, Roberto, quase o agrediu. Como você pôde fazer isso com Beatriz? E com seus filhos? Ele gritou. Daniel apenas baixou a cabeça, incapaz de dar qualquer explicação convincente. Mas o que mais me machucou foi descobrir mais detalhes. Uma vizinha de Lorena, que havia se tornado minha amiga durante aqueles meses, veio me procurar. Beatriz, há algo que você precisa saber. Lorena e Daniel não estão apenas juntos. Eles se casaram. O quê? Há 2 semanas. Fizeram um pequeno casamento civil. Vi quando saíram vestidos elegantemente, e depois ouvi de outra vizinha que foram ao cartório. Aquela informação me congelou. Eles não apenas me traíram.
Daniel se casou com minha irmã enquanto ainda era legalmente casado comigo. Ele era bígamo. Fui imediatamente a um advogado. Doutor, preciso de ajuda. Meu marido se casou com outra mulher sem se divorciar de mim. O advogado revisou os documentos. Senhora Beatriz, isso é um crime federal. Seu marido pode ir para a prisão por isso, mas preciso investigar mais. Nos dias seguintes, o advogado fez investigações e o que ele descobriu foi muito pior do que eu imaginava. Senhora Beatriz, ele me disse quando nos encontramos novamente. Seu marido e sua irmã falsificaram documentos para poderem se casar. Como? Apresentaram uma certidão de óbito falsificada no cartório. Um documento dizendo que você morreu há 6 meses. Foi assim que conseguiram se casar legalmente. Segundo aquele documento, Daniel era viúvo. Fiquei sem palavras. Eles falsificaram minha morte. Lorena e Daniel criaram um documento oficial falso dizendo que eu estava morta para poderem se casar. Era tão horrível, tão perverso, que não conseguia compreender. Isso é falsificação de documento oficial, continuou o advogado. É um crime grave. Ambos podem ser processados criminalmente. Quero prosseguir com tudo, disse. Quero que enfrentem as consequências do que fizeram. O julgamento e a prisão. Nas semanas seguintes, o processo legal avançou. As autoridades investigaram como conseguiram a certidão de óbito falsificada. Descobriu-se que Lorena usou seus contatos. Fernando trabalhara no governo para obter documentos em branco que depois preencheu com informações falsas. Quando as autoridades foram prendê-los, Daniel e Lorena tentaram fugir. Haviam feito as malas e estavam prestes a deixar a cidade quando a polícia chegou. Ambos foram presos. O escândalo em nossa comunidade foi enorme. A família do falecido marido de Lorena, Fernando, também ficou sabendo de tudo e ficou horrorizada. Eles também decidiram tomar medidas legais, porque Lorena havia herdado tudo de Fernando, e se ela se casou com Daniel, isso afetava questões de herança. O julgamento foi longo e doloroso. Tive que testemunhar, apresentar provas, reviver publicamente toda a traição. Mas também houve uma sensação de libertação. Pela primeira vez em meses, eu estava no controle da situação. Eu estava estabelecendo os termos. Daniel e Lorena foram condenados por falsificação de documentos e bigamia. Daniel recebeu 2 anos de prisão. Lorena recebeu 3 anos porque foi ela quem obteve os documentos falsificados. Além disso, tive que iniciar o processo de divórcio, que foi aprovado imediatamente dadas as circunstâncias. Também processei ambos por danos morais e ganhei. O juiz ordenou que me pagassem uma compensação econômica. Lorena teve que vender sua casa para pagar sua parte. A casa onde vivera feliz com Fernando, a casa que Daniel havia reformado, a casa onde criaram suas mentiras. Ver aquela casa sendo vendida, ver Lorena perdendo tudo o que tinha, me deu uma satisfação inegável. Não era vingança pela vingança, era justiça, a reconstrução. Enquanto eles estavam na prisão, dediquei-me completamente a reconstruir minha vida. Consegui um emprego em tempo integral em uma loja de departamentos. Meus pais me ajudaram muito a cuidar das crianças. Aos poucos, recuperei minha estabilidade emocional e econômica. As crianças sofreram muito durante todo o processo. Tive que explicar, de acordo com suas idades, que o pai havia tomado uma decisão ruim e agora tinha que enfrentar as consequências. Sebastian, o mais velho, entendeu melhor. Andrea e Tomás eram mais novos e só entendiam que o pai não estava lá e que isso nos deixava tristes. Quando Daniel saiu da prisão depois de cumprir sua pena, tentou se aproximar de mim e das crianças. Permiti que ele visse seus filhos, mas apenas sob supervisão. Não ficava sozinha com ele. Daniel saiu da prisão destruído. Havia perdido tudo: família, reputação, liberdade. Ele pediu perdão várias vezes, mas nunca perdoei. Não por rancor, mas porque o que ele fez era imperdoável. Lorena saiu da prisão 1 ano depois de Daniel. Quando saiu, deixou Guadalajara. Não sei para onde foi, e não me importo. Para mim, Lorena deixou de existir no dia em que escolheu me trair da maneira mais vil possível. Reflexões finais. Mais de 20 anos se passaram desde aqueles dias sombrios de 1987. Hoje, posso contar esta história sem sentir a dor que sentia antes. O tempo não cura todas as feridas, mas ensina você a viver com as cicatrizes.
Meus 3 filhos cresceram e se tornaram pessoas maravilhosas, apesar de tudo que passaram. Sebastian é engenheiro civil, casado e me deu 2 lindos netos. Andrea é professora primária e tem uma linda filha. Tomás, o caçula, é chefe e tem seu próprio restaurante pequeno, mas bem-sucedido. Os 3 me dizem constantemente que minha força durante aqueles anos difíceis lhes ensinou que nunca devemos desistir diante da adversidade. Nunca me casei novamente. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas não encontrei alguém com quem quisesse compartilhar completamente minha vida. E está tudo bem. Aprendi que uma mulher não precisa de um homem para ser completa. Criei uma vida plena sozinha. Trabalhei na mesma loja de departamentos por 25 anos. Comecei como vendedora e terminei como gerente de setor. Aposentei-me há 3 anos com uma pensão modesta, mas suficiente. O destino de Daniel e Lorena. E quanto a Daniel? Depois de sair da prisão, tentou várias vezes reconstruir seu relacionamento com as crianças. Sebastian o rejeitou completamente e nunca mais quis vê-lo. Andrea o perdoou com o passar dos anos e hoje mantém um relacionamento educado, mas distante. Tomás, que era muito pequeno quando tudo aconteceu, quase não tem memórias de quando éramos uma família. Então seu relacionamento com Daniel é o mais neutro dos 3. Daniel nunca conseguiu reconstruir completamente sua vida. Teve alguns trabalhos aqui e ali, mas a mancha em sua reputação nunca foi apagada. Em nossa comunidade, todos sabiam o que ele havia feito. Há cerca de 10 anos, casou-se novamente com uma mulher de outra cidade que não conhecia sua história. Mas pelo que ouvi, esse casamento também não durou muito. Quanto a Lorena, soube muito pouco depois que saiu da prisão. Uma prima distante me contou há alguns anos que ela estava morando em Monterrey, trabalhando em um escritório administrativo e vivendo sozinha. Nunca se casou novamente. Nunca teve filhos. Às vezes, me pergunto se ela se arrepende de suas decisões. Se quando está sozinha à noite, pensa na irmã que traiu, na família que destruiu, na vida que poderia ter tido se tivesse tomado decisões diferentes. Mas esses são apenas pensamentos passageiros. A verdade é que Lorena não faz mais parte da minha vida, nem dos meus pensamentos cotidianos. Minha família nunca a perdoou. Meus pais morreram sem nunca mais falar com ela. Meus irmãos também não quiseram saber nada dela. Ela praticamente deixou de existir para todos nós. E embora possa parecer duro, foi necessário. Você não pode manter em sua vida alguém que te causou tanto dano, mesmo que compartilhe seu sangue. A lição mais importante. O que mais me orgulho em toda essa história não é a vingança que consegui, nem a justiça que obtive. O que mais me orgulha é que nunca desisti. Poderia ter ficado como vítima. Poderia ter permanecido destruída e amargurada pela traição. Muitas mulheres na minha situação teriam caído em depressão ou autocompaixão. Mas decidi não deixar que Daniel e Lorena definissem o resto da minha vida. Eles tiveram poder sobre mim durante aqueles meses de mentiras, mas uma vez que descobri a verdade, recuperei meu poder, tomei decisões ativas sobre minha vida, processei, lutei pelos meus direitos, me reconstruí economicamente, criei meus filhos sozinha, construí uma carreira e encontrei minha própria felicidade. Durante esses anos, conheci muitas mulheres que passaram por traições semelhantes. Algumas me procuram pedindo conselhos. Sempre digo o mesmo. A traição dói, mas não precisa te destruir. Você pode escolher ficar como vítima para sempre ou pode escolher ser uma sobrevivente. Pode escolher ficar na dor ou pode escolher construir algo novo sobre as ruínas do que perdeu. Também digo que está tudo bem buscar justiça. Muitas pessoas pensam que buscar justiça é o mesmo que buscar vingança. Mas não é. Justiça é fazer as pessoas enfrentarem as consequências de suas ações. Vingança é simplesmente querer destruí-las pelo prazer de vê-las sofrer. Eu busquei justiça. Queria que Daniel e Lorena enfrentassem as consequências legais por falsificar documentos, cometer bigamia e pelos danos que causaram. Não era para vê-los sofrer, mas sim para estabelecer que o que fizeram estava errado e tinha consequências. Mensagem final. Aos 58 anos, quando olho para trás, vejo aquela mulher de 31 anos, destruída, confusa e traída pelas 2 pessoas em quem mais confiava, mas também vejo uma mulher que encontrou força onde não sabia que tinha.
Uma mulher que enfrentou seus traidores. Uma mulher que exigiu justiça. Uma mulher que reconstruiu sua vida do zero. E essa mulher sou eu. Não permiti que a traição de Daniel e Lorena definisse minha história. Eu defini minha própria história. Se há algo que quero que todas as mulheres que me ouvem entendam é isto: nunca é tarde para recuperar seu poder. Não importa quantos anos você tem, há quanto tempo está em uma situação que te machuca ou quem te traiu. Você sempre pode decidir não ser mais uma vítima. Sempre pode decidir tomar controle de sua vida. A traição familiar é especialmente dolorosa porque vem de onde você menos espera. Confiamos na família, acreditamos que o sangue é mais forte que qualquer coisa. Mas às vezes, as pessoas que compartilham seu sangue podem te machucar mais. E quando isso acontece, você tem que tomar decisões difíceis. Tem que decidir se vai proteger o conceito de família ou se vai proteger a si mesma. Eu escolhi me proteger e proteger meus filhos. E não me arrependo. Hoje vivo em paz. Tenho um relacionamento lindo com meus filhos e netos. Tenho amigos que são mais família do que minha irmã de sangue jamais foi. Tenho paz de espírito. Tenho dignidade, e isso vale mais que qualquer outra coisa depois de tudo que passei. Palavras às mulheres traídas. Para as mulheres que estão passando por traição, seja de um parceiro, de uma irmã, de uma amiga, eu digo: você vai superar. Vai doer. Será difícil. Haverá noites em que achará que não consegue mais. Mas você consegue. Eu consegui. E se eu consegui, vocês também podem. Não fiquem em silêncio. Não protejam aqueles que as machucaram só porque são família ou porque é a coisa certa a fazer. A coisa certa é se proteger. A coisa certa é exigir respeito. A coisa certa é viver com dignidade. E talvez para as mulheres que estão sendo cúmplices de uma traição, que estão ajudando alguém a enganar outra mulher, eu digo: pensem no dano que estão causando. Pensem que aquela mulher traída poderia ser sua irmã, sua mãe, sua filha. Vocês gostariam que alguém fizesse isso com elas? O karma existe. Lorena pensou que havia escapado, que viveria feliz com o marido que roubou. Mas vejam como ela terminou. Sozinha, sem família, sem a vida que havia construído com Fernando, sem nada. A vida tem uma maneira de colocar as coisas no lugar. Nem sempre é imediato, nem sempre é óbvio. Mas eventualmente aqueles que causaram dano enfrentam as consequências. Não precisei fazer muito para que Lorena e Daniel sofressem. Eles criaram sua própria destruição com suas mentiras e decisões egoístas. Minha história não tem um final de conto de fadas. Não encontrei um amor verdadeiro que me salvou. Não me tornei milionária. Não vivi feliz para sempre no sentido tradicional. Mas tenho algo melhor. Tenho minha dignidade intacta. Tenho o respeito dos meus filhos. Tenho paz de espírito e tenho a satisfação de saber que nunca fiquei em silêncio diante da injustiça. Isso me basta. É mais do que suficiente. Se você chegou até aqui, significa que esta história te tocou de alguma forma. Inscreva-se no canal para ver mais histórias reais de mulheres que decidiram não ficar em silêncio. Fim.